Hoje você vai aprender como surgiu o Natal, de onde surgiu o Natal, se o Natal agrada o Altíssimo ou não, o que significa realmente o Natal e para onde vão as pessoas que comemoram o Natal, inocentemente ou não. A primeira verdade chocante sobre o Natal é que o Messias não nasceu em 25 de dezembro. Embora a maioria das pessoas, inclusive cristãos evangélicos de todo o mundo, observem este dia como o dia do nascimento do Salvador, sabemos com certeza que ele não nasceu em 25 de dezembro. Sem dúvidas, o dia do nascimento do Messias seria o dia mais importante da história da humanidade. Sabemos as datas de nascimento de muitas pessoas famosas, homens da antiguidade, desde os Césares até os faraós, e de fato no Egito celebrações de aniversário estão documentadas desde antes do século 13 a.C. Mas não há uma única referência em todos os 66 livros da Bíblia e nenhuma menção na literatura da igreja primitiva que apontem para a data do nascimento do Salvador. Obviamente, o Criador não quis que soubéssemos a data em que ele nasceu. Uma coisa é certa: se o Criador quisesse que nós celebrássemos o nascimento do Salvador, do Messias, ele nos teria dito. A razão pela qual a Bíblia faz silêncio a esse respeito é que nunca foi a intenção do Criador que o nascimento do Salvador fosse celebrado. O Natal não é uma doutrina bíblica. O Salvador e os seus apóstolos nunca fizeram do Natal um dia sagrado. Não há nenhuma passagem na Bíblia que nos incentive a celebrar o nascimento do Cordeiro. O Messias não pediu para celebrarmos o dia do seu nascimento, não ordenou que comemorássemos o dia do seu nascimento, nem nada parecido. Nenhum apóstolo e discípulo celebrou e comemorou o dia do nascimento dele. Isso te choca? Isso pode chocar a muitos, mas é a verdade. Pelo simples fato de o Natal não ser mencionado uma única vez na Bíblia inteira, é razão suficiente para que não tenhamos nada a ver com ele. O dia 25 de dezembro tem profundo significado religioso. De fato, muito antes do Salvador nascer, 25 de dezembro era mundialmente o mais reconhecido e celebrado feriado da antiguidade entre as nações idólatras. Esse dia era universalmente reconhecido e celebrado como o nascimento do deus Sol Mitra, que também era conhecido por diversos nomes em outras partes do mundo. O nascimento de outras divindades solares como Osíris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz, Saturno e etc. também era celebrado em 25 de dezembro. O Natal originou-se a partir do culto a um deus Sol. Era a celebração do solstício de inverno, um período de festanças, orgias e bebedices, exatamente do mesmo modo que muitos celebram ainda hoje. As atuais tradições natalinas, como a decoração do pinheiro, as luzes, os enfeites de folhas de azevinho e flor de Natal, também conhecida como poinsettia ou flor de papagaio, a troca de presentes, as festas e comemorações, são todos elementos essenciais desse solstício de inverno pagão. E quando a seita romanista, mais conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, não conseguiu persuadir o povo a abandonar essas práticas idólatras, elas foram adotadas. A seita romanista adotou cada aspecto pagão dessas abomináveis tradições, incluindo a data, e simplesmente os renomeou. Agora, em vez de celebrar o nascimento de Tamuz ou Saturno, ou qualquer uma das outras divindades solares, a intenção seria a de celebrar o nascimento do tão conhecido e assim nominado Jesus Cristo. O cristianismo foi misturado com o paganismo. Foi no século V que a seita romanista ordenou que se observasse o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, o dia da antiga festa romana do nascimento do Sol. Um dos nomes do deus Sol. Nenhum investigador honesto pode negar esses fatos claros.
A palavra greco-romana Cristo, que vem de Krestos, significa crista. É por isso que você observa no capacete romano dos soldados o símbolo do seu deus, o deus Mitra, o deus Sol, a crista do capacete romano. É por isso também que você vê na cabeça de alguns deuses romanos, inclusive do próprio Mitra, a crista, que significa exatamente os raios do deus Sol Invictus. Eles querem dizer que a palavra Cristo significa ungido, mas na verdade não é. A palavra ungido em hebraico é Mashiach. O que você precisa entender é que existem duas pessoas, uma é verdadeira e a outra é falsa, pois foi criada pelo paganismo e adotada pela seita romanista. Existe um Jesus Cristo que foi inventado por Roma, e existe o Messias, o Salvador, o Cordeiro, que é o verdadeiro enviado, que morreu na cruz pelos eleitos. Um é falso, o outro é verdadeiro. Esse Jesus Cristo é Mitra, o verdadeiro Messias. Não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o Natal e não tem nada a ver com esses nomes paganizados, aportuguesados, blasfemos e heréticos que foram introduzidos na religião cristã. Quando você celebra o Natal, está efetivamente participando de um antigo ritual de culto a um Deus Sol. Nada menos que um sacrilégio idólatra. Essa é a verdade, você querendo ou não, doendo ou não, você gostando ou não. Essa é a verdade. Dia 25 de dezembro é a data da celebração de deuses pagãos e não do nascimento do Salvador. A Bíblia diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Gênesis 35, 2. Os cristãos, os evangélicos, o povo que se diz escolhido, não deve ter envolvimento algum com isso. A celebração do Natal é uma abominável mistura de verdade com mentira. O Natal mistura o certo com o errado e polui a pureza e a verdade do povo eleito, com as práticas abomináveis do paganismo. Com isto em mente, considere o que o Criador diz a Jeremias 10, 1-5, e considere com a atual tradição de decorar as árvores de Natal. Ouvi a palavra que o Criador vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Criador: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Aqui está falando de uma árvore de Natal, e que isso era uma obra pagã, consagrada a deuses pagãos. Quem tem uma árvore de Natal dentro de casa, ou até mesmo dentro de um templo religioso, na verdade tem um ídolo ali dentro. Você tem um ídolo dentro da sua casa se você tem uma árvore de Natal dentro dela. Você tem um ídolo dentro da sua denominação se você tem uma árvore de Natal ali dentro. Algumas pessoas querem que acreditemos que Papai Noel foi São Nicolau, um santo e bondoso velhinho que generosamente distribuía presentes aos necessitados. Os fatos históricos, contudo, provam outra coisa. Realmente não há evidência válida que tenha existido algum São Nicolau, apesar da tradição romanista. Em inglês, Papai Noel é Santa Claus. Interessante notar que se nós apenas invertermos algumas letras, se torna Satã, que é uma referência clara a Satanás. E o Claus, de Santa Claus, significa o quê? Vem do alemão Klaus, uma contração e diminutivo de Nicolaus, uma referência a São Nicolau, o que implica ainda mais num paganismo idólatra de falsos deuses. Seu lar é muito distante, talvez no céu, no Polo Norte. Ele pode vir secretamente à noite ou à luz do dia, acompanhado de uma comitiva de demônios mascarados. Geralmente está associado com o fogo, entrando pela chaminé ou deixando os presentes perto da lareira. Lembre-se que se trata de um deus sol.
E como os antigos deuses dos quais é descendente, pode perscrutar o coração e conhecer os pensamentos e as ações ocultas de todos que ele visita. Inegavelmente, o Papai Noel é uma espécie de Deus, devido aos seus atributos de divindade. Ele consegue visitar todas as casas da Terra em uma única noite. É onipresente, conhece tudo sobre o comportamento das crianças. É onisciente, recompensa os bons e pune os maus. Exatamente como o Criador. Até mesmo os pais cristãos já declararam a seus filhos que o Papai Noel é um Deus, dizendo coisas como: seja um bom menino, porque o Papai Noel está vendo. Ou, vamos dizer ao Papai Noel o que você quer para o Natal, etc. Contudo, o Criador disse: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Veja o que o Altíssimo diz sobre isso. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira, diz o Criador. Deuteronômio 32, 16 e 21. Vemos que o Natal é uma comemoração e celebração totalmente idólatra e pagã. A Bíblia diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Criador. Tiago 4, verso 4. Todos os que estão comemorando o Natal estão sendo amigos do mundo, celebrando festas pagãs e idólatras a outros deuses. Portanto, estão sendo inimigos do Pai. E alguns ainda podem dizer: mas não privaremos nossas crianças se não celebrarmos o Natal? Mas privá-las de quê? Da verdade? Se você quiser realmente privá-las, continue celebrando os feriados do mundo, continue celebrando a Saturnália romana, adorne a árvore da idolatria, continue mentindo para seus filhos sobre o Papai Noel e você vai privá-los da verdade, da luz e talvez de muito mais do que isto. Se você já leu Apocalipse 21:8, sabe qual será o destino dos mentirosos. Vamos entrar no aspecto da historicidade do Natal. Por um acaso você já achou o Natal na Bíblia, na Escritura? É óbvio que não, pois ele não existe lá. Mas um fato interessante foi que um dia o Messias nasceu, e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois: antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento não se acredita somente pela fé, é um fato. Agora, como não tiveram como negar isso, inventaram o Papai Noel, as reinas, os duendes e os presentes. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Temos que chegar aos dias de Noé. E também podemos aproveitar e falar quem é a mulher que está estampada em todas as notas do dinheiro brasileiro. Qual é a mulher da Estátua da Liberdade? Qual é a mulher que está como símbolo da Colômbia? Temos que começar indo ao livro de Gênesis. Após o dilúvio, Noé bebeu vinho e embriagou-se. Tirou as suas roupas, está em Gênesis 9, 21. Dentre os filhos de Noé, que se safaram da destruição, havia um chamado Cã. Esse seu filho, ao ver Noé, achou muito engraçado, riu e correu para contar para os outros irmãos. Isso não agradou Noé. Dessa forma, Noé amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse que Cã agora passaria a ser escravo de Sem. Amaldiçoado pelo seu pai, Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semiramis. E dessa união nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da desobediência. Ele foi uma espécie de Stalin misturado com Mao Tse-tung e Kim Jong-un daquela época. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história, como está escrito em Gênesis 10, 8. Ele construiu diversas cidades e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Ele se intitulou como sendo o Deus Sol. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Sim,
ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis então deteve para si o título de deusa, porque o seu filho e marido dizia que era Deus. Ela também, como mãe e mulher dele, dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela, como se ela fosse a lua. O tio-avô de Nimrod, Sem, matou-o, espedaçou-o e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: um deus não morre. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era no Sol, e falava que ele era o Sol. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo, que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são da descendência vinda após Nimrod. E os senhores do mundo são seus seguidores. Por isso, o símbolo é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod. Nesse meio tempo, ela então fica grávida. Mas como poderia, se o marido, que ao mesmo tempo era filho, era o Sol? Então ela contou mais uma história mítica, mais mirabolante ainda. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas na verdade é óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Isso é mais do que lógico. Semíramis era uma mulher que não valia nada e hoje é homenageada por todo mundo. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho que iria nascer era o filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8, 14 e 18. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Porque estas mulheres estavam celebrando o Natal com uma árvore de um pinheirinho de Natal, chorando a Tamuz. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Criador. E eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Ou seja, também estavam adorando a Tamuz e a Nimrod. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem deles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. O Criador está falando que todos aqueles que comemoram o Natal estão comemorando uma festa pagã, adorando Tamuz e o Deus Sol, Nimrod, e que o Pai considera isso uma abominação e que ele vai tratar com violência, furor, e não terá piedade e nem serão poupados, ainda que gritem aos ouvidos do Pai, nem assim ele os ouvirá. Isso é um juízo do Criador para todos aqueles que comemoram e celebram o Natal. O Natal, uma festa pagã que irrita o Criador. Olha o que ele disse no verso 17. Para que ainda me encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Muito cuidado com o que você está fazendo. Abandone as práticas idólatras. O Criador está te mandando fazer isto. Tamuz, filho do Deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente ao equivalente ao dia 25 de dezembro naquela época. Depois que Semíramis deu à luz a Tamuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Eis aí de onde surgiu a teoria da reencarnação. Numa certa vez, o garoto Tamuz
Tammuz estava no mato caçando e acabou morrendo, mas não se sabe de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Semíramis, para não dizer que seu filho havia morrido, como qualquer outro mortal, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro. E Semíramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tammuz no mundo. E toda a data de aniversário de Tammuz, de 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como símbolo do renascimento de Tammuz. Uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. A árvore de Natal simboliza o pecado original de Adão e Eva. Os enfeites da árvore de Natal simbolizam o fruto que foi ordenado a não ser comido. E a fita que vai em volta da árvore simboliza a serpente que estava no Éden. A árvore de Natal é uma celebração ao primeiro pecado do ser humano. Um ritual satânico comemorando o pecado. Da crença e das organizações de Semíramis surgiram todos os fundamentos para tudo o que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. E dando sequência ao assunto sobre quem é a mulher da nota e da moeda brasileira e quem é a mulher da Estátua da Liberdade, é Semíramis, a mulher da nota e da Estátua da Liberdade. Pense bem, que homenagem poderia ser maior que essa para os senhores do mundo? Qual homenagem seria maior do que colocar no dinheiro o rosto de quem está sendo homenageado? Porque Semíramis foi a padroeira, foi a mãe dos senhores do mundo nesse sentido. Eles acreditam que quanto mais louvarem e adorarem os seus deuses, mais poder lhes será dado. Por isso fazem isso. Nimrod é o antecessor dos senhores do mundo, que hoje governam a Terra. Ele criou a Torre de Babel, da qual o Criador expulsou todo mundo, confundindo as línguas. Mas agora, a elite está tentando reverter o quadro e retornar de onde pararam, pois é isso que eles querem, voltar ao ponto em que foram interrompidos. Porque Nimrod trabalhava já naquela época para um governo único mundial, para um sistema globalizado. Ele unia todos em um só povo, uma só língua, mas o Criador interferiu e espalhou todo mundo. O Pai interrompeu esse processo, mas agora, nos dias atuais, eles tentam voltar novamente a uma única religião, um único idioma e um único governo mundial. Um único falso Deus. O anti-Messias, assim na Bíblia, denominacionado como o Anticristo. Então, após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tammuz, o filho do Deus Sol, e Semíramis, mãe e esposa de Deus e rainha do céu, ou a deusa Lua, ou seja, essas mesmas divindades passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, só que com outros nomes. Então caiu este império e surgiu um novo império através de um jovem chamado Alexandre, o Grande. E o Império Grego começa a crescer e os mesmos deuses são levados para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus, Tammuz passa a ser Eros e Semíramis passa a ser Afrodite. No Egito, Nimrod passa a ser Osíris, Tammuz passa a ser Horus e Semíramis passa a ser Ísis. Depois do Império Grego, surge o Império Romano e acontece a mesma coisa. Os deuses persas, egípcios e gregos somam-se aos deuses babilônicos com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, da mãe e do filho, a família profana. E chega aos nossos dias. Nós temos Semíramis espalhada por todo lado. Mesmo no Brasil, quando iam fundando mais e mais cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro é São Sebastião,
região, além do próprio Nimrod, é claro. Cada localidade, cada cidade, cada região tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, mais conhecida como Aparecida, ou Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, é conhecido no espiritismo, em várias linhas, que o Brasil foi vendido a essa falsa deusa, a Nossa Senhora Aparecida. Hoje acontece a mesma coisa que acontecia naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro é a data de nascimento do filho de Nimrod chamado Tamuz. E, acredite se quiser, a transliteração para os nossos dias, infelizmente, é Jesus. O Messias falava hebraico. A mãe dele chamava ele pelo nome em hebraico. O nome dele é em hebraico. No alfabeto hebraico, sequer a letra J tem. Ou seja, este não é o nome dele. Nome não se traduz, se translitera para o entendimento. Muitas pessoas acham que se você faz parte do cristianismo, você está certo. Você vai ser salvo. Cristianismo, Jesus Cristo. Agora eu pergunto, que Cristo? Onde é que tem Cristo? De onde é que veio Cristo? Não existe isso nos originais. Não existe isso como sendo verdadeiro. Ele não falava grego, não falava português. Então ele não é Jesus Cristo. A letra J de Jesus não existia até 500 anos atrás. Foi inventada. Não existia som da letra J até 500 anos atrás. Então não tem como ser Jesus Cristo o nome dele. Também não é Yeshua, porque Yeshua é Josué. Também não é Yahoshua, porque não existe isso. Não existe Shua no nome dele. É Shá do verbo salvar, que é uma derivação de salvar, Shá. Yahushá, Yahuwah é o nome do Criador, que significa o Eterno. Eu sou o que sou. Yahushá, Hamashia, Yahu salva, Yahushá. O Messias, Ha, artigo o, Ha, Mashia, Mashia, Messias, o enviado, o ungido. Yahu salva o Messias, Yahushá, Mashia. Por isso Yahu salva Hamashia, o Messias. Entendeu? Simples. O cristianismo foi misturado com o paganismo. Logo, celebrar feriado pagão e afirmar que está honrando o Messias é como ter um caso e afirmar que está honrando a esposa. Onde o Messias nos manda fazer festa de aniversário, com bolos, velas, cantiga e ainda apagar a luz. Qual a origem da festa de aniversário? Os tradicionais bolos de aniversário surgiram na civilização grega, quando os adoradores da deusa da fertilidade Ártemis faziam um bolo de mel e pão no formato de uma lua, o que era uma homenagem a Semíramis, mãe de Tamuz, que se considerava a deusa lua. Você pode dizer, mas onde isso está na Bíblia? Está aqui em Jeremias 7, versos 16 ao 20. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. O Criador está dizendo que não vai ouvir, que não quer ouvir intercessões e orações a favor de um povo idólatra. Verso 17 diz o porquê. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, ou seja, a madeira, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Olha aqui a Semíramis. A rainha dos céus é a Semíramis. O bolo está sendo feito e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Verso 20. Portanto, assim diz o Altíssimo: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Que lugar? Todo o lugar em que estão fazendo isso, todo o lugar em que estão comemorando o Natal, pois é uma idolatria a Semíramis, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Aqui está falando do terrível juízo da grande tribulação também, em que, a partir da primeira trombeta de Apocalipse, que está no capítulo 8, grande parte da terra irá sofrer. Tanto os seres humanos serão queimados, como animais terrestres e aves.
E a culpa é totalmente sua por adorar outros deuses, celebrando o Natal e o aniversário. As velas colocadas em cima do bolo também surgiram na antiguidade, na época dos deuses antigos, pois as pessoas acreditavam que a fumaça das velas levavam as preces dos fiéis até o céu, além de proteger o aniversariante de espíritos ruins e garantir sua proteção ao ano vindouro. Sim, você não escutou errado. Toda essa tradição e costume de acender velas em cima de um bolo surgiu do paganismo demoníaco, onde as pessoas acreditavam que tais velas serviam para proteger de espíritos ruins e garantir sua proteção ao ano que viria. As velas acesas também servem para abrir portais, neste caso de invocação, só que as velas precisam estar em certas posições específicas. Nesse caso, as posições mais famosas são em formato de pentagrama ou hexagrama. Espíritos malignos são invocados desta maneira. Então abre-se um portal e espíritos malignos adentram a esta dimensão. Na verdade, existem duas passagens de aniversários nas escrituras. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado, Gênesis 40, 20 a 22. Ou seja, no aniversário do Faraó houve morte. Lembrando também que Faraó invocava Horus e era um ímpio. Vejamos a outra passagem. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Mateus 14, 6 a 11. A própria passagem explica o quão foi negativo o aniversário do rei Herodes. O fato é que nem o nosso Salvador, nem os seus discípulos e nem os seus profetas comemoravam aniversários. Em toda a Bíblia só temos duas narrativas de aniversários, do faraó e do rei Herodes, dois ímpios que comemoravam seus aniversários. Note que o dia mais importante na religião conhecida como satanismo é o dia do nascimento, pois acreditam que neste dia nasce um deus. Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã, disse: estou feliz que pais cristãos deixam suas crianças adorarem o diabo pelo menos uma noite do ano. Ele disse isso em referência ao aniversário. E ele também disse: o maior de todos os feriados na religião satânica é a data do próprio aniversário da pessoa. E veja aqui uma cena do seriado Sabrina, que é transmitido na Netflix como entretenimento familiar. O próprio Satanás sentado junto na comemoração do aniversário da Sabrina. Sim, te enganaram a todo este tempo. Durante todo esse tempo, você deu crédito a mentiras pagãs, mas não na verdade. Todos aqueles que não se arrependem e não mudam, não param imediatamente de comemorar o Natal, todos aqueles que estão comemorando o Natal estão cometendo idolatria, pecados abomináveis contra o Pai. E se você está comemorando isso e quer fazer as coisas corretamente, você deve parar imediatamente com isso. O Criador está te chamando para parar de ser idólatra e cometer costumes pagãos. Arrependa-se. Arrependa-se de tudo que você já fez de errado. Volte para os caminhos do Pai. Ele está te chamando, creia nisso. A verdade está sendo propagada diante dos seus olhos, aos seus ouvidos nesse exato momento. Mude, arrependa-se. Todos aqueles que não largam tais costumes pagãos não são salvos. E se você não largar, também não vai ser salvo. Minha missão foi feita, lavei minhas mãos. A verdade foi exposta e o alerta foi dado.
o que você vai fazer? O Espírito está te chamando. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Espero que você seja um desses poucos.